Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que constrói pontes para unir o público urbano ao público rural em um só objetivo, para que a gente possa potencializar o desenvolvimento do nosso país, da nossa economia. E nós temos hoje aqui muitos assuntos apimentados para discutir, porque tem muita coisa difícil acontecendo no mercado e nós vamos ter que detalhar para vocês aqui uma série de coisas. Antônio, eu quero começar com você, até porque existe hoje uma situação extremamente polêmica na questão da pecuária de corte brasileira. Nós terminamos a cota chinesa, estamos agora com esse imbróglio aí com a União Europeia, que a partir de setembro vai proibir o volume de a exportação da carne bovina brasileira para aquele mercado, e com isso toda a cadeia produtiva da pecuária de corte vai ter que rebolar aí para encontrar caminhos alternativos, seja no México, nos Estados Unidos, seja no Oriente, na Ásia, para escoar a produção brasileira, até porque essas 130 mil toneladas de carne que a China comprava todo ano, todo mês, vai fazer falta para nós, né? Olha, Marcelo, eu vou dizer um negócio para você, para a Samanta, a quem eu dou boa tarde, para o Nivaldo, para quem eu também cumprimento, e para todos os nossos telespectadores. Eu vou dizer um negócio para você, que é o seguinte, Marcelo. Aproveitando que ainda não entrou o período de campanha política, que a gente tem que moderar certos falas nossas, sobretudo citando nomes, eu vou dizer um negócio, ó, isso me dá uma saudade da Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Isso me dá uma saudade do Roberto Rodrigues no Ministério da Agricultura. Porque as pessoas, Marcelo, muitas vezes, quando veem as missões internacionais, as viagens, as coisas, as pessoas às vezes ficam olhando o seguinte, é viagem, estão passeando, estão fazendo turismo. A importância das relações internacionais, essa importância é fundamental. Porque mercado não se faz botando o produto no container, porque colocar o produto no container é consequência de apertar a mão, de conversar, que a parte empresarial faz, e aqui eu quero puxar um pouco de brasa para minha sardinha. A CNA faz isso muito bem, o Dr. João Martins tem uma orientação muito clara nesse sentido, o presidente Gedeão, ex-presidente Gedeão, aqui da Farsul, e hoje vice-presidente da CNA, faz esse trabalho a longa data, a gente acompanha o trabalho que ele faz lá na CNA, de abertura de mercados, só que o apertar a mão entre as empresas, entre os produtores, entre os interessados, é uma parte do processo. A outra parte, ela é regulatória e de canais de construção de acordos. Então, eu não posso fazer um acordo, por exemplo, o Canadá, o pessoal do Canadá vai vir aqui, a gente vai receber eles na quarta-feira. Por mais que a gente encontre uma série de entendimentos, e nós estamos interessados nos fertilizantes deles, eles estão interessados em alguns alimentos que nós produzimos aqui, se Brasil e Canadá não tiverem um bom acordo, não adianta as pessoas quererem fazer acordo para apertar a mão, porque não vai apertar a mão, porque a tributação não vai deixar. As questões regulatórias não vão deixar. E fazer acordo, né, Antônio, só acrescentando isso que você está falando, passa por relacionamento, por amizade, por respeito mútuo, por consideração, por tecnologia, por dados, por cumprimento de questões sanitárias ou fitossanitárias, etc. Então, isso é um conjunto de tudo isso, né? É verdade. Então, quando eu vejo o que está acontecendo, tá? E veja, eu citei um ministro do governo Lula, que foi o Roberto Rodrigues, lá em 2003,
E eu citei uma ministra do ex-presidente Bolsonaro. Vou citar outro, agora do governo Dilma, que também foi um bom ministro nessa parte de relações internacionais, o Blairo Maggi. Era outro que peregrinava. Não, é do Michel Temer. Do Michel Temer. Então, do Michel Temer. Veja que nós temos um histórico de bons relacionamentos, mas agora eu pergunto, nesses últimos anos, o que a gente evoluiu? Perdemos essa questão da Europa. Eu discordo completamente desse posicionamento deles, mas é o meu cliente, ele quer assim, então eu tenho. E ele está falando isso já há 3 anos. Há 3 anos. Faz 3 anos que eles estão nos dizendo como é que eles querem, e aí a gente deixa vencer a data para travar o negócio. Pô, é uma trabalheira construir acordos internacionais. Quando a gente consegue construir, a gente peca numa coisa tão básica. Eu duvido que a Tereza Cristina, se lá estivesse como ministra, isso teria acontecido, ou o Roberto, ou o Blair, ou tantos outros. Então, eu lamento. E a China, nós temos que ver qual é, de fato, a estratégia dela. A minha intuição é que eles vão levar isso para frente, mas eu não sei se eles vão aguentar muito, tá? A Austrália já estão sobretaxando, agora o Brasil terminou a janela, só que vai começar a ficar mais cara a carne para eles, porque não tem de onde tirar, né? A grande questão aqui é que eles querem, naquele plano quinquenal, priorizar a produção local, incentivar a produção local. Por isso que eles criaram essas cotas e colocaram essa sobretaxa de 55% para tentar viabilizar a produção local. Mas a gente não sabe até quanto e até quando isso vai ser viável, porque a hora que o consumidor chinês quiser comprar carne e não tiver no supermercado, aí vem o desgaste, né? Mas, Antônio, eu quero só corrigir uma falha minha aqui. O Nivaldo é tão de casa nosso aqui, sempre está conosco aqui, que eu considerei o Nivaldo como membro permanente da nossa bancada. E não é, o Nivaldo Forastieri é o nosso convidado de honra hoje aqui, e ele é um grande produtor na região de Maringá, no Paraná. Viu, Nivaldo? Então, peço perdão em público aqui de não ter primeiro te apresentado, viu? Mas já passo a bola para você aí, amigo. Termina aí, Antônio, por favor. Mas olha como saiu ganhando, Nivaldo. Olha só a moral ganhou do Marcelo. Marcelo, de vez em quando, pode esquecer de mim também, viu? Vou utilizar futuramente, porque é uma honra estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Obrigado. De vez em quando, esquece de mim também e me diz essas coisas, viu? O meu ponto aqui é o seguinte, Marcelo. A gente, às vezes, eu vejo isso, muita gente falar, o plano quinquenal, a China botou no plano quinquenal. Parece que ela escreveu em bronze, né? A gente tem uma impressão aqui no Brasil que tudo que eles planejam, eles executam exatamente como plano. É óbvio que eles conseguem executar muito melhor que a gente. Eles não têm democracia, eles não têm órgãos tipo o Ministério Público, que alguns membros são os tranca-ruas, outros não. Eles não têm o aparato de estrutura republicana que nós temos, então é lógico que as coisas conseguem andar num ritmo superior. Mas isso não significa que tudo que eles colocam no plano quinquenal eles conseguem cumprir. Quer um exemplo? Já faz, desde o plano quinquenal anterior, a China está tentando fazer algo que faz todo sentido. É mudar o eixo do crescimento econômico chinês. Ao invés de crescer na indústria para produzir, para exportar, eles querem crescer a partir do consumo interno. Mas não é isso que está acontecendo. Essa semana saiu o PIB da China, e que vai crescer, e nós vamos ver, o que cresceu foi indústria, e não varejo. E eles estão crescendo para exportar, e eles estão tentando ficar menos dependentes do mundo e mais dependentes do seu consumo interno, de um país de 1,5 bilhão de pessoas já na classe média. Faz todo sentido eles tentarem mudar o eixo, mas eles não estão conseguindo. Exato. Samanta, Nivaldo, vocês querem comentar mais alguma coisa em relação ao gado aí? Eu posso fazer minha pergunta para o Nivaldo? Eu vou falar antes do Nivaldo, Marcelo, porque o Nivaldo, a gente já teve
convivências aí na Liga do Agro, eu quero externar a minha alegria dele estar aqui. É uma pessoa que tem, assim, o pé em vários locais, o pé do produtor mesmo, que sabe o que está fazendo, mas tem o pé do comunicador, tem o pé do advogado, tem o pé do estrategista do setor. Então, seja bem-vindo, viu, Nivaldo? É um prazer ter você aqui. E eu quero falar que na sexta-feira, Marcelo, o Notícias Agrícolas publicou um documento de dezenas de entidades da pecuária, dizendo que os pecuaristas do Brasil são contra uma eventual incorporação das exigências que a União Europeia está fazendo à regulamentação brasileira referente aí ao uso dos microbianos, dos antimicrobianos para a produção animal. Eu quero pegar exatamente um pedaço da fala do Antônio. É muito bacana essa junção das entidades para fazer um documento dizendo que é contra, mas que sirva de lição, né, Antônio? Como falta a presença nas mesas de negociação lá fora. Eu já venho dizendo isso aqui há muito tempo. O pessoal vai para a COP. Não adianta ir para a COP. Você tem que estar nas reuniões anteriores. Exato. A gente precisa estar nas reuniões anteriores, nas reuniões técnicas de mesa de bastidor, onde o documento está sendo redigido. Não adianta sentar na COP. Você tem que estar nas negociações da União Europeia. Quando foi assinado o Green Deal lá atrás, não tinha ninguém do Brasil lá. Quando a União Europeia resolveu fazer a lei anti-desmatamento, que discutiu 9 anos, o Brasil participou de 3 anos dessa discussão. Então, ou a gente pega isso e traz pedagogicamente para entender que o Brasil precisa estar nas mesas, que a negociação não sai da noite para o dia, ou a gente vai ficar, infelizmente, se juntando depois para redigir um documento dizendo que é contra, mas qual vai ser a efetividade disso, das entidades hoje se posicionarem contra e não terem tido essa construção de um relacionamento para trazer a pertinência do uso dos nossos antimicrobianos, a diferença da criação aqui, que a gente faz primeiro pasto, terminação em confinamento, às vezes nem terminação em confinamento, é um gado diferente, é um gado de um clima diferente. Então, acho que, de fato, Antônio, que seja pedagógica, seja um perrengue pedagógico para a gente saber que a gente precisa estar nas mesas internacionais. Agora sim, Nivaldo, palavra para ele, viu, Marcelo? Nivaldo, mais um minutinho. Isso que você falou, Samantha, é muito pertinente, porque se a gente não participa da formação da legislação ou da definição que vai ser tomada pelo cliente, depois fica difícil reverter e cabe a nós, se eu quero aquele cliente, eu tenho que me adequar, né? Pois é, porque então, eu não participei da construção da regra, aí eu tenho que aceitar. Exato. Mas, Nivaldo, conta para nós um pouquinho aí como é que está a safra de milho aí no Paraná. Se você já está colhendo, quando vai ser a colheita, você está animado, o preço do milho está bom, como é que está essa questão do milho? Ô Marcelo, primeiramente, obrigado. A Samantha é uma querida, excelente profissional que eu admiro muito, o Antônio, você. É um prazer sempre estar aqui. Eu gosto muito de ouvi-los. Às vezes eu acompanho o programa ao vivo, na sua maioria eu acompanho depois de gravado. Muito obrigado pela referência. Só uma questão com relação ao comércio exterior. Eu coordenei por alguns anos aqui um programa da Apex, o PEX, a gente atendeu muita indústria. E observando agora de longe, que eu não coordeno mais, até uma pergunta para o Antônio e para a Samantha também, que está em Brasília. Essa inabilidade, entre aspas, do governo com relação ao agro internacional, né? Ao agro do Brasil nos acordos, enfim. Não estou falando da iniciativa privada de estar participando das mesmas negociações, estou falando dessa inabilidade que surgiu no governo, que esse atual mandatário não desaprendeu, né? Teve Roberto Rodrigues, tiveram alguns outros grandes ministros da agricultura. Essa inabilidade não seria proposital por conta, na cabeça deles, que estão aí no atual governo, seria assim, vamos parar de exportar para sobrar aqui e baixar o preço da comida?
Eu acho que não, sinceramente, Nivaldo, acho que não. Ah, primeiro porque não funciona baixar o preço da comida desse jeito. As evidências são muito claras. Quanto mais a gente exporta, mais baixo é o preço para o consumidor interno. Isso é assim no mundo inteiro. As pessoas acham, não, mas peraí, eu estou exportando a comida das pessoas. Não, não, não é. Quanto mais exporta, mais produz. E quanto maior a produção, maior a disponibilidade interna. Por isso que os preços nos países produtores é mais baixo do que os países importadores. Um computador num país produtor de computador é mais barato do que um país importador de computador. O mesmo vale para celular, para comida, para remédio, para qualquer coisa. Então, primeiro, porque é uma premissa errada, né? E segundo lugar, eu acho que o problema ele passa por um outro caminho. O presidente Lula, ele era o cara, sobretudo na Europa. Olha quantos prêmios de doutor honoris causa ele empilhou ao longo dos seus mandatos. Ele era uma pessoa que na Europa ele tinha um reconhecimento muito grande. Só que aos poucos os europeus, sobretudo os mandatários, os líderes europeus, começaram a observar, primeiro, que aquilo que levou ele à prisão, que ele jamais foi inocentado, o que houve foi uma questão processual, né? Hoje, inclusive, os grandes criminosos do Brasil, eles não contratam mais criminalistas, eles contratam advogados processualistas. Processualistas, exatamente. Que é para procurar uma vírgula errada, numa determinada regra, alguma coisa que não foi cumprida, um papel que tinha que ser de um jeito era de outro, para anular condenações. Mas você pode condenar, você pode anular a condenação, mas você não anula a quantidade de provas que haviam contra ele, e isto perturbou bastante a imagem dele na Europa. Tanto é que ninguém quer se meter muito com ele. Segundo lugar, o presidente Lula ele adotou uma relação extremamente radical. Ele começou a radicalizar, tanto é o apoio para a Rússia, ficou contra a Ucrânia, aquilo causou um mal-estar na Europa gigantesco, e outros líderes, nos líderes europeus de uma maneira geral. Ele tomou uma série de decisões que colocou o mundo contra ele. Então, Animosidade com o Trump, né, Antônio? A animosidade com o Trump arrumou problema no lado de cá do oceano. E tem um terceiro ponto, é que o presidente Lula, ele está com uma idade mais avançada. E ele parece que, por conta disso, ele está um pouco sem filtro. Ele tem utilizado de expressões e de falas mundo afora que nos deixam constrangidos. Ele acabou de criticar agora os jogadores da seleção brasileira porque não voltaram para o Brasil. Isso deveria ter sido feito no dia que o avião chegou. Agora é possível que algum publicitário soprou no ouvido dele, já que a seleção está sem moral, acaba de jogar uma pá de cal na seleção, né? Então eu acho assim, períodos pré-eleitorais começa a existir um oportunismo muito grande, muito desnecessário, né? Enquanto as discussões deveriam estar em programas de governo, estratégias, planejamento para o futuro, para o desenvolvimento do Brasil, a gente fica discutindo só coisas extremamente insignificantes. É verdade, só que isso vai queimando a imagem do presidente lá fora e vai diminuindo a quantidade de mesas que ele senta. O fato que o presidente Lula, no passado já distante, ele sentava nas principais mesas de líderes globais. Pode gostar do Lula, pode não gostar do Lula, mas isso é uma realidade. Agora, ele monta reuniões e as pessoas simplesmente não vão. A primeira dama montou um evento, agora não me lembro qual foi o país que eles, na última excursão que foi feita, ele simplesmente não foi ninguém no evento. E nós pagamos uma bagatela de dinheiro e não foi ninguém. A COP que teve aqui no Brasil, que eu deixo para a Samantha falar, olha como ela foi desprestigiada.
Quantos jantar líderes? que ela fez, né? Ela ofereceu um jantar aos líderes e não foi ninguém. Não foi ninguém. Quais dos principais líderes globais das grandes nações do mundo tiveram presente na COP? Olha os BRICS. Não teve Rússia, não teve Índia, não teve África do Sul, não teve China. Não teve China. Então, isso dos BRICS. Não, mas você pegou um viés aí bem interessante, Antônio, que ele foi defender sempre o lado errado da história, né? Ele defendeu o Maduro, depois ele defendeu o Putin, depois ele defendeu o Irã. Sim, então... sim. Ele já tinha um histórico de defender a Nicarágua, né? O ditador da Nicarágua, os Castro. Então, isso vai queimando o filme, né? O Antônio, então, eu entendi. Quando eu sei que quem exporta mais, o preço cai um pouco mais aqui, é mais baixo. Eu agora, com a sua visão, eu estou mudando a minha, porque eu sempre olhava e entendia como uma inabilidade proposital. Mas vendo agora por essa ótica, dá para ver que o mundo não tem essa imprensa amiga que aqui o governo tem, né? Então o mundo consegue enxergar a realidade. Né? Exatamente. Aqui no Brasil ele foi descondenado, né? E o mundo não o descondenou. Na verdade, todo mundo consegue enxergar o que está acontecendo. Então, obrigado. Eu estou vendo as coisas agora com outra. Eu achava que era uma inabilidade proposital, entendeu? Que na cabeça deles, quando deixa de exportar, cai o preço aqui. Na cabeça deles, dos atuais, né? E agora eu consigo ver de uma forma. Por isso que, Marcelo, eu sempre. Todo convite eu vou estar aqui, tá? Com a pipoquinha na mão, só aprendendo com você. E o Celso Amorim, né? E o Celso Amorim, Nivaldo, que é o chanceler de fato, né? Sim. Ele não é o de direito, mas é o de fato. Ele faz política internacional com a bilis, né? Com o fígado, com ódio. Então, se a gente se a gente para olhar os posicionamentos do Brasil e compara com o histórico de Itamaraty, que sempre foi apaziguador, sempre foi construtor, a gente não reconhece mais as nossas relações internacionais. Mas eu entendo, Nivaldo, a tua dúvida, porque do lado ambiental, por exemplo, nós percebemos um propósito embutido. Quando a gente olha 20 anos atrás, quando esse próprio Ministério do Meio Ambiente começou a publicitar terras, né, aquilo que os governos anteriores tentaram distribuir para depois titular, para ocupar e produzir, este governo propositadamente veio desconstruindo isso, e isso a gente pode ver o Brasil extremamente dividido. Eu vou trazer nos próximos programas um mapa que eu tenho das unidades de conservação emendadas com as terras indígenas, um mapa do IPAM, que é o Instituto lá da Amazônia. São emendadas essas. Então, a gente passa da metade do Mato Grosso, é uma terra indígena, uma unidade de conservação, uma terra indígena, uma unidade de conservação, fecha a fronteira agrícola para o norte do Brasil e fecha até a fronteira final do Brasil. Aquilo lá está, de propósito, inviabilizado para a agricultura. E existe, sim, uma certa... Estou procurando uma palavra mais amena, mas uma antipatia do presidente com o setor. Na fala, esses dias eu vi uma fala dele dizendo: o sujeito fala que tem uma fazendinha, na hora de vender uma fazendona, enfim. Ministra que chamou o agro de agronegócio, coisas desse tipo. Eu acho que dá para a gente confundir, né? Sim, eles mas eu quando olho todos os langos dessa história que nós estamos conversando, para mim, foi incompetência mesmo, viu? Foi desatenção, falta de zelo, porque esse é um assunto que está desde 2023 sendo colocado aí e está aflorando agora, né? Quer dizer, se tivesse tido atenção, planejamento e cuidado, provavelmente a gente tinha encontrado uma solução que pudesse harmonizar os interesses do cliente e o nosso de fornecedor. Ô Marcelo, junta tudo, né? Mal caratice com incompetência. Em todos os âmbitos,
no Brasil, principalmente o Brasil que produz, né? Pegando... Mas eu não quero deixar de te responder, Marcelo, que eu acho que vai ser uma baita... Esse assunto é tão bom, mas eu não quero deixar de te responder, que vai ser uma baita falta de respeito com você. Só voltando aqui para a safra, rapidinho, nós tivemos uma chuva de pedra, nunca antes vista aqui na região, que dizimou a soja já no seu estágio de V4, lá em novembro. A maioria dos produtores, inclusive eu, nós já tínhamos feito a primeira aplicação de fungicida, com todos os manejos na soja. Veio uma chuva de pedra dia 1º de novembro. Dizimou com boa parte das lavouras da região. Tivemos que fazer o replantio ainda dentro de novembro, o que posicionou a segunda safra para março. Então, como vem a segunda safra? Ela vem de desafios imensos. Tivemos um período de estiagem em abril, que pegou algumas regiões de forma mais forte, mais regiões localizadas, e o teto produtivo dessa segunda safra ele fica um pouco mais limitado, por conta do plantio em março. Passamos esfregando, mas a geada não pegou, aqui no mês passado, graças a Deus, nem embaixada não geou, e faz com que o produtor da região, a gente daí pode voltar lá no PL das renegociações, faz com que o produtor da região consiga ter uma safra normal, boa, normal, nada muito espetacular, para tentar colocar um pouquinho o nariz fora da água, sabe? E o nosso clima, aqui a gente está numa região de transição, nós nem pegamos a chuvarada do sul que vem tomando nesses últimos anos, e nem estamos tendo um clima normal como o centro-oeste e o Mato Piba. Então, estamos na região de transição, já tem uns 4 anos que todo janeiro e fevereiro tem uma estiagem que prejudica a safra verão. Inclusive, esse ano também tivemos essa estiagem, além da chuva de pedra. E o setor do agro, que é puxado pela agricultura aqui na região, vem sofrendo muito. Então, essa segunda safra vai ser uma safra boa, pode sobrar alguma coisa, mas o produtor vem arrastando renegociação, vem empurrando renegociações aí com a barriga, com juro caro, e isso vem estrangulando o setor como um todo aqui na região, Marcelo. Ô, Nivaldo, Marcelo, pegando o gancho, só um minutinho, Antônio, pegando esse gancho seu aí, eu queria passar para a Samanta. Samanta, já faz um tempo que a FPA está puxando lá a discussão do projeto de lei 5122 para tentar resolver de forma definitiva esse endividamento do produtor rural brasileiro. E isso está meio travado lá, porque os congressistas e o governo não conseguem chegar num consenso, só que os políticos esquecem que a agricultura não é igual a loja no shopping, que se você não abrir esse mês, você abre o mês que vem, né? Então, nós estamos aí já em meados de julho, em setembro começa o plantio da nova safra, tem um percentual alto de agricultores que não está com acesso ao crédito rural. E como que eles vão comprar semente, adubo, defensivo para plantar? E quanto isso pode impactar lá na frente, na safra brasileira, consequentemente no emprego, na geração de impostos, no desenvolvimento e assim por diante. É isso que me assusta no Brasil, tem horas. As pessoas não tem senso de urgência. O pessoal está preocupado com a festa de São João, a festa de não sei de que lá no Nordeste e etc. E não vota o que tem que ser votado. Amanhã aqui em Brasília, lembrando, estamos na última semana antes do recesso, e depois do recesso estaremos em pleno período de eleições, né? Então, temos realmente o senso de urgência está piorado nesse caso aqui em Brasília. Amanhã, terça-feira, vai acontecer uma reunião com o ministro Paulo Pimenta sobre a questão de limites, porque é bem o que você falou, Marcelo, a frente parlamentar, apesar do esforço, ela não conseguiu explicar para o governo
que na minha opinião foi isso. O PL 5122 tinha um texto factível, não estava se falando, e o Antônio falou muito claramente aqui isso várias vezes, não estamos falando de colocar dinheiro do orçamento, estamos falando de um fundo, estamos falando de um outro tipo de renegociação. Não é mais um subsídio, não é mais uma subvenção, é outra coisa. Mas, enfim, não saiu o texto do PL 5122, então amanhã vai ter uma reunião aqui em Brasília com o ministro para falar a respeito de limites dessas dívidas, condições. Por enquanto, os juros estão em 5, 7, 10% para essa renegociação. Safras com perdas entre 2019 e 2025, em que o produtor vai ter que provar que eventos climáticos trouxeram prejuízos para ele, para que ele tenha acesso a esse crédito. O que a gente se pergunta, e aqui eu vou aproveitar e deixar a bola quicando para o Antônio, é como é que a gente vai fazer isso? Eu aqui na minha fazenda tive perda, lá como o Nivaldo acabou de dizer, essa safra vai dar certo por uma questão de arranjo, mas tem várias outras que não deram lá para trás. Eu vou fazer meu livro caixa, vou provar quanto eu gastei de insumo, vou provar quanto eu desembolsei o que eu esperava colher e não colhi por causa de algum evento climático e vou submeter. Como é que vai ser feita essa análise? Quem que vai analisar isso? Então, tem muitas coisas que ainda essa semana, embora seja uma semana de votações híbridas, né, temos presencial e virtual as votações, então está bem esvaziado Brasília de parlamentar, mas essa reunião vai acontecer para que a gente tente ainda, no último suspiro, votar alguma coisa, trazer alguma coisa que possa dar a esse produtor algum fôlego com relação à renegociação de dívidas. Marcelo, Samantha e Nivaldo, antes de falar do 5122, quero dizer um negócio. Semana passada, quando eu vi as cenas horrorosas do granizo no Paraná, elas são cenas de partir o coração, foi uma tragédia que aconteceu, coisa incrível. A única coisa, Nivaldo, que eu pensei foi que, além da consternação, é claro, bom, ainda bem que acabaram de anunciar o Plano Safra com bastante seguro rural. Bom, ainda bem que o pessoal está protegido pelo seguro rural, pelo agro, está tudo uma beleza. E por que eu estou dizendo isso? Porque país que não tem seguro rural é um país que vai ter renegociação de dívida. Ponto. E outra, e agora para a próxima safra, já tem o Instituto Nacional de Meteorologia falou hoje que a chance de um El Niño rigoroso é de 81%. É um super El Niño, nós vamos ter outro super El Niño, não tenha dúvida. Rapidinho. Agora, o PL 5122, ele tem um aspecto, tá? Eu acredito que a Frente Parlamentar da Agropecuária fez um grande trabalho. E eles fizeram tudo o que era possível. Mas você não convence uma pessoa que não quer ser convencida. O fato é que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, eles foram depauperados. E essa é uma discussão que nós teremos que fazer. Porque o Fundo Social do Pré-Sal, ele é um fundo intergeracional. É que nem o da Noruega. Ou seja, quando a Noruega descobriu o petróleo, ela fez um fundo para botar dinheiro lá dentro e ela usa o dinheiro para o investimento, o dinheiro volta, e aí vai para outro, volta para quê? Para que as gerações no futuro possam se aproveitar de uma riqueza que é limitada, mas que é delas também. E aqui no Brasil foi feito da mesma maneira. O problema é que o governo não está usando os recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O problema é que o governo está torrando os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, com gasto. E ano que vem, nós não teremos orçamento para despesas discricionárias, aonde está boa parte dos programas sociais. Por isso que o governo é tão resistente a usar o Fundo Social do Pré-Sal, porque ele precisa continuar fazendo as suas políticas que têm sua preferência no ano que vem. Então, e aí ele apresenta uma MP, que deve sair na quarta-feira, imagino eu, na quarta-feira, que nós não conhecemos o texto, mas imaginamos algumas diretrizes, porque ficou claro para o governo. Por exemplo, não colocar recursos livres, aquelas dívidas constituídas a dinheiro livre, crédito livre de 20%, de 25%, é melhor então nem fazer nada. Então não faz
faz nada. Se não é para colocar o real endividamento dos produtores para dentro dessa linha, então não faz nada. É melhor não fazer nada, porque não vai resolver coisa nenhuma se não colocar recursos livres, se não colocar dívidas fora dos bancos e assim por diante. Então a gente precisa ver o que vai sair. Mas o PL 5122, eu não sei o que o governo prometeu para o Hugo Mota, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que esse assunto ficou para depois do recesso parlamentar. Ou seja, subiu no telhado e obriga, de um lado, os produtores a aceitar o que vier do governo. Mas o PL continua lá, ele ainda pode ser votado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Antônio, mas se for votado em agosto, quando até resolver toda essa burocracia e o presidente aprovar e etc., já começou o plantio, e aí... Mas sabe o que é o mais grave, Marcelo? Que o ministro da Fazenda deixou bastante claro que o governo irá vetar. E se a Câmara derrubar o veto, ele disse, não estou usando aqui palavras de outro, ele verbalizou, que eles vão derrubar no Supremo. Agora, de onde é que ele tem tanta certeza que o Supremo... Em primeiro lugar, que isso é assunto para o Supremo, né? Isso não é assunto para o Supremo. Isso é um assunto do processo político. Não tem que levar isso para o Supremo. Agora, quem é que disse que se levar para o Supremo o governo vai vencer? Me chocou. Eu fiquei chocado com a segurança que o ministro da Fazenda tinha ao dizer que eles iam derrubar no STF. A impressão que dá é que essa certeza ela vem de um fato objetivo, de que governo e Supremo são uma coisa só, que um está subordinado ao outro. E o que me assusta nesse caso, como advogada que a gente tem no Supremo, a última fonte de socorro é a perda do pudor para falar isso publicamente. Isso é assustador. Por isso que nos últimos 45 anos a gente perdeu mais de 50% da nossa relevância na economia mundial. Porque, no meu ponto de vista, quando você é eleito presidente da República, você deveria escolher os melhores talentos do país para exercer cargos de ministro, né? Mas aqui a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente distribui 3 ministérios para o partido A, 3 para o B, 4 para o C, e assim por diante. Aí eles pegam políticos que não foram eleitos, que estão desempregados, tal, coloca lá, ministro. Então, só para reafirmar aí o que o Antônio falou, que ficou, o que me parece, pelo governo já entendido, pelo presidente Hugo Mota, não pelo governo, que ficou para depois do recesso, é a renegociação de dívidas rurais, o marco da IA, a questão da MEI, né, das microempresas, segurança pública e redução de jornada. E aí a gente fala, como é que vai ser esse segundo momento, esse segundo semestre, em época de eleição, para votar pautas tão importantes, né? Samanta, e essa redução de jornada, o Nivaldo pode confirmar aqui que ele é produtor. Esse é outro problema, porque o pessoal está votando esse negócio de redução de jornada como pensando só no mundo urbano, né? E lá na fazenda, às vezes eles acham que a vaca de leite só dá leite de segunda a quinta, né? A vaca dá leite sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, a lagarta come dia de Natal, dia de Ano Novo e etc. E como é que vai fazer? E está faltando mão de obra no campo. Tem produtores perdendo colheitas de frutas, de vegetais, porque não tem funcionário para colher. O presidente Lula deu uma declaração sobre esse assunto. Ele disse que não há falta de pessoas para trabalhar, é só aumentar o salário das pessoas. O que, de fato, né, ele não está falando nenhuma coisa que não seja correta. Se aumentar o salário das pessoas, de fato, nós vamos atrair mais pessoas. É oferta e demanda. Isso é uma obviedade. O que talvez não esteja claro para a sociedade é que o aumento do salário requer, sem aumento de produtividade, porque eu não estou aumentando produtividade, simplesmente estou contratando mais pessoas, isso aumenta os custos de produção.
Como eu não estou aumentando a quantidade produzida, eu só estou aumentando o custo, eu estou dividindo mais custo pelas mesmas unidades, o custo dessas unidades aumentam. O que as pessoas vão ter que fazer? Repassar para o consumidor. Então, a questão é, está todo mundo disposto a pagar mais? Todo mundo tem condições de pagar mais pelas coisas? Nivaldo queria falar a respeito dessa redução de jornada, Nivaldo. Tá, na verdade, vou trazer voltar um pouquinho lá no seguro. Antônio, falando como produtor agora, tá? Se eu tivesse condição de plantar por conta, eu não faria seguro. Eu perdi minha lavoura de soja dia 1º de novembro, lavoura plantada em setembro e outubro. Eu consegui, num tempo recorde, porque nós conhecemos as pessoas, conseguimos andar rápido, ter a liberação de replantio e comprar semente até o dia 10 de novembro. Replantei a soja dia 10 de novembro, até o dia 15, mais ou menos, de novembro. Sabe quando que eu recebi a porcentagem do seguro de replantio? Em fevereiro. Entendeu? Então, só para você ter uma ideia como funciona o seguro. Isso que correu rápido. Tem gente que não recebeu até hoje. Seguro Tem ruim, produtor na região que não recebeu o seguro de perca da lavoura por conta de seca de 2021. Não recebeu. A seguradora judicializa, porque sabe que ganha tempo na justiça. Então, enfim, essa é a ótica do produtor com seguro. O produtor só faz seguro quando ele é obrigado. Porque a gente sabe que lá no frigir dos ovos, que eu preciso do dinheiro do seguro para fazer meu replantio, eu fui receber 3 meses depois, já prestes a colher a lavoura. Então, essa é a realidade do seguro no Brasil. Melhorou um pouco, mas basicamente essa é a realidade do seguro olhando como produtor. Mas isso, viu, Nivaldo, não é só seguro rural, não, tá? Seguro doméstico, seguro de carro, tá do mesmo jeito, tá? Marcelo, mas o rural é igual você falou. O rural, nós temos o tempo corre contra o produtor. Sim, então, nós temos uma janela. O produtor tem que plantar soja até, no máximo, no final de novembro. Eu concordo com você. Quando eu digo que as outras áreas dos seguros estão também deixando a desejar de forma muito clara, é que a gente vê que no Brasil muita coisa não está funcionando, né? Sim, e além do mais, na nossa região, o seguro ficou extremamente caro. Mas, enfim, aí passando para o assunto do PL renegociação. Todos os produtores, quando a gente conversa nas associações, produtores clientes, ninguém está esperando essa renegociação sair. Todo mundo já sabe que o segundo semestre vai ser política, o político vai querer sobreviver, o governo, o Antônio já colocou, que ele, nas 3 esferas que ele tem de poder, né? O executivo, o legislativo, o executivo e no judiciário, já está colocando que não vai deixar ir para frente isso. E então o produtor, qual que é a saída do produtor? O produtor está renegociando, saindo de juro de 8, 10, 12%, renegociando a 18% em recurso livre do banco. O banco agora, os bancos, enfim, começaram a exigir alienação fiduciária. Já não querem mais nem hipoteca. Então, essa é a realidade. E um problema adicional que está sendo a concentração de terra. Então, mesmo o Sul sendo mais pulverizado, tem a questão do cooperativismo, que daria um outro programa, a questão do cooperativismo aqui no Sul, a realidade mesmo a campo. Mas, voltando, tem a questão das cooperativas, o Sul é mais pulverizado, mas está tendo concentração de terra na mão de poucos. Mesmo movimento no Centro-Oeste, pega Mato Grosso. Hoje, 4 grandes grupos praticamente plantam todo o estado, está tomando conta dos pequenos e médios. Então, está tendo uma concentração. Aí eu volto, será que de repente também não é proposital? Eu estou vendo teoria de conspiração em tudo nesse governo, né? Mas será que não é proposital? Que é melhor sentar à mesa com 4 grupos do Centro-Oeste e discutir a questão da agricultura no Centro-Oeste do que sentar com a ProSoja, que representa inúmeros produtores. É a mesma coisa que aconteceu com a carne. Então, dá para ver esse movimento. Está tendo concentração de terra mesmo no sul do país, por conta disso tudo que está acontecendo.
Aí eu não acho tanta teoria de conspiração, não, Nivaldo, porque esse pessoal aí gosta de campeões nacionais. Exato, exato. É Eu, mais eu, fácil sentar com 2 ou 3 e tomar conta de todo um setor do que, de repente, sentar com associações, cooperativas e um monte de produtor gritando na orelha que precisa renegociar a conta. Né? Samantha, e as outras questões de Brasília? O que você tem para colocar para a gente aqui? olha, Brasília, Brasília esse semestre, Marcelo, foi realmente movimentada, porque nós sabemos a situação do produtor rural, mas a gente teve a sorte de ter um governo que não tinha nenhuma simpatia pelo setor do agro, mas uma frente parlamentar muito forte, muito organizada, e que a gente conseguiu fazer avançar, né, fazer andar muita coisa. Há uma discussão aqui, uma certa, eu diria que um ranço, para falar na nossa língua, sobre essa questão de apoio aos produtores de cana do Nordeste. Nós estamos vendo que fechamento de Estreito de Hormuz, e hoje eu fiquei pasma, porque de novo, né, a leveza para se falar disso, o Trump disse que vai passar a controlar o Estreito de Hormuz, mas que não vai fazer isso de graça. Então, a gente tem visto, desde a primeira questão com Maduro, depois a questão com o Irã, a questão da energia no ar. E aqui em Brasília, a gente vem brigando bastante pela bioenergia, que traz muitas vantagens para o nosso setor de etanol de cana, de etanol de milho, de biocombustíveis, de biobunker, de SAF, que é o combustível renovável da aviação, enfim. Só que aí a gente tem problemas climáticos, as safras realmente são frustradas, e saiu essa questão de um apoio para os produtores de cana do Nordeste. E o resto? Por que os do Nordeste? E aí eu vou aqui ficar meio parceira do Nivaldo na teoria da conspiração. É o maior curral eleitoral, a maior votação desse governo é Nordeste. Aí só sai para lá o apoio, o incentivo, eu achei meio esquisito. Queria saber a opinião de vocês a respeito, inclusive. É muito estranho, mas mais estranho ainda é você fazer uma pesquisa eleitoral e, com tudo isso que nós estamos falando, o atual governo lidera disparado com 6, dependendo do Instituto de Pesquisa, de 6 a 8 pontos percentuais na frente do segundo colocado, né? E Marcelo, mas é que aí que a gente não sabe fazer oposição direito, né? Aí vamos lá, que eu sou centro-direita, eu diria, que eu tenho valores mais conservadores, isso todo mundo sabe. Isso não quer dizer que eu sou bolsonarista. E essa divisão ficou que a eleição de presidente não vai ganhar ninguém, vai deixar de perder o que tem menos rejeição. É assim que vai se fazer, porque nesse mundo polarizado que a gente está, qual seria a estratégia do centro-direita? Seria de colocar um nome lá mais consensual. Nunca ou teve não tão ter nenhuma prático, polêmica. né, para isso acontecer, só que não está acontecendo. Não. Antônio, estou estranhando seu silêncio. Não, eu estou ouvindo vocês, lamentavelmente, eu estou um pouco atônito com tudo que a gente vê. Porque, veja, independente dos nomes, o Brasil, a partir de 27, ele vai ter muitas dificuldades. Eu já disse aqui no programa, eu vou repetir, eu tenho pena da próxima equipe econômica. Pena. É uma equipe econômica que vai ter que fazer cortes muito grandes. O Brasil bateu o recorde de arrecadação de impostos. E mesmo assim, ele fez déficit de mais de 40 bi entre janeiro e maio. Isso é déficit do ano inteiro e não de janeiro a maio. O Brasil tem uma arrecadação de 2 trilhões e 600 e está pagando 1 trilhão de juros. Que loucura. O Brasil é um país que investiu no ano passado 18 bilhões de reais em infraestrutura. Ele tinha que dar 0,13% do PIB. Ele tinha que investir 4% do PIB.
Eu não estou falando de dobrar, eu não estou falando de triplicar, eu estou falando de aumentar 30 vezes. 30 vezes. Nossa, tá tudo muito errado, né? Tá muito errado. Ô, Antônio. Aí, só para completar, já que vocês estavam estranhando meu silêncio, agora deixa eu completar meu raciocínio. Agora eu vou jogar os números para você. Agora eu vou jogar, exatamente, agora eu vou jogar os números. Um país que arrecada 2 trilhões e 600, 52%, vamos botar 50 para facilitar a conta, 1.300 é para pagar previdência. Outro trilhão é para pagar juros. Meu Deus. Sobrou o quê? Sobrou um aumento dramático do endividamento, que nos gera pressão inflacionária, que nos gera pressão sobre juros, sim, porque se o governo aumenta o custo dele se endividar, ele aumenta o custo de todos nós. O governo captura 44% de toda a poupança brasileira, então ele compete com a gente pelo mesmo dinheiro. E tudo isto deveria estar sendo discutido, mas isso não está sendo discutido. Nós estamos discutindo adjetivos de candidatos, dancinhas novas e assuntos absolutamente pobres, pueris. E nós não estamos discutindo como fazer o país crescer, como resolver esse problema que nós vamos enfrentar, esse atoleiro que nós estamos nos enfiando, que reformas nós teremos que fazer. Este debate não está acontecendo entre os principais candidatos. Isso, para mim, Samantha, é o que mais me incomoda. Agora, Antônio, quando a gente olha assim o perfil de todos os candidatos, tem candidatos lá no pelotão de trás que tem um histórico bonito, que foram governadores bem aceitos, tem um escritor muito consagrado, pessoa do bem e tal. Por que o pessoal do pelotão de trás não consegue se comunicar para poder chegar um pouco mais à frente para brigar por posições no grid de largada ali? Não sei explicar, Marcelo, não tenho condições técnicas de dar essa explicação, mas se eu tivesse que chutar, né, vou dar apenas a minha opinião, eu acho que a polarização ela se retroalimenta. Quando eu digo, olha, para ganhar desse candidato, só este é capaz. E aí eu projeto ódio num lado e projeto ódio no outro. E digo que o único jeito de evitar A é sendo B. E o único jeito de não ser B é A, você fecha um ciclo. Uhum. Por isso que Faz sentido. Um depende do outro. Faz sentido. Sim. E sabe o que eu acho muito injusto? Desculpa, Anivaldo, já te passo. Eu só vou fazer um comentário pequenininho. Eu acho muito injusto que eu vi Fernando Henrique Cardoso entregar um governo com uma economia linda, com a dispensa cheia, com tudo rodando. Eu acreditei que aquele Brasil ia dar certo. E isso faz 20 anos. É muito triste. Eu, depois dos 50... 24 anos. 24. Exato. Eu ouvi um especialista como você, Antônio, que eu respeito e admiro muito, porque eu sei que você entende profundamente da questão macro e microeconômica. Você dizer para mim isso, quem assumir, eu tenho pena, porque a pessoa não vai conseguir, não há equipe econômica que dê jeito no rombo que está aí. E ninguém está falando disso. É lamentável. Essa questão da polarização, eu vejo, Antônio, por que esse pessoal como se diz aqui no interior, né, da rabeira não consegue alçar voos maiores, e por que a disputa está entre dancinhas no TikTok? Eu vejo lá de trás da impressão que nos últimos 20 anos o Brasil passou por um emburrecimento. A gente pega na escola pública, não pode reprovar. A gente pega um país onde incentivou a população comemorar. Teve uma moça outro dia, comemorou 20 anos recebendo o Bolsa Família. Ela fez até uma festa na boca do caixa eletrônico. Então, assim, como que nós vamos levar para uma eleição assuntos mais sérios se o nosso cliente eleitor não quer ouvir isso?
Às vezes eu olho assim para os candidatos, muitas vezes o cara, você vê que ele está forçadamente fazendo a dancinha no TikTok, que é para tentar sentar na cadeira e depois pensar nos assuntos macro. Eu não estou aqui passando pano para dancinha no TikTok, também acho ridículo. Mas nós tivemos esse emburrecimento, aí a gente volta ali na escala. Eles vão aprovar essa escala, vai ser um tiro no pé do empreendedor no Brasil. É para política, é para agradar aquele que está recebendo o Bolsa Família, preferindo viver na mediocridade com uma bolsa do que tentar um emprego. E o governo, o atual governo ajudou, né? Hoje não posso ser CLT e receber bolsa. Antes eu podia. Então esse impacto a gente sentiu no agro, principalmente, porque muito daquele colhedor de maçã, Marcelo, ele recebia o benefício e estava também sendo registrado ali com o CLT. Hoje não pode mais. Ele tem que escolher um ou outro. Então, assim, a gente vê o atual, né, conjuntura do governo e a atual ideologia forçando esse empobrecimento da população e esse emburrecimento de forma proposital, sabe? Que é para se manter ali no poder e deixar a população vivendo de caco. Eu tenho muita pena. O agro, e voltando para a pergunta que eu não te respondi, Marcelo, a respeito da escala, nós dentro da fazenda a gente consegue ajustar, porque tem períodos que o meu funcionário trabalha 7 dias por semana, 15 horas por dia, mas tem período que ele fica 30 dias, que o único serviço dele é varrer o barracão, acender e apagar as luzes, dar uma olhada na lavoura, ver se está tudo bem. Então, mas será que vai poder fazer essa compensação? Banco de horas, geralmente eles proíbem agora, né? Entendeu? Essa que é a questão. Essa compensação no fio do bigode, viu? Que muita coisa dentro da agricultura ainda está no fio do bigode, que a gente não vai conseguir colocar tudo isso no preto e no branco. Eu tenho pena mesmo da indústria. Com essa reforma tributária, com essa escala, a gente está vendo uma corrida aqui. Eu estou muito próximo do Paraguai, estou a 300 quilômetros aqui do Paraguai. Está tendo uma corrida desenfreada aqui para o Paraguai das indústrias. E a gente só não vai com a agricultura porque não dá para levar a terra na carriola, né? Mas a indústria consegue colocar Nivaldo, a indústria no caminhão e levar. Eu vi esse fenômeno está acontecendo no Paraguai, aqui na América do Sul. Eu vi agora lá na Europa. Eu tive 10 dias na Europa agora. Eu estive em Montenegro. Montenegro é um país pequeno, da antiga Iugoslávia, que reduziu impostos, é um país seguro, de belezas naturais ímpar, e os milionários europeus estão em todo o mundo para Montenegro. E com isso, o percentual do PIB que está sendo investido no país supera 30%, e o crescimento econômico deles é firme, acima de 3,5% firme, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Por exemplo, hoje o Paraguai, por muitos anos, o Brasil foi referência para o Paraguai. Eu acho que muita gente de Brasília, exceto a Samanta, precisa ir lá no Paraguai, em Assunção, aprender um pouquinho, algumas coisas, porque o Paraguai está dando show de crescimento econômico, de evolução, e está levando muita empresa brasileira e empresário para lá, né? E isso é uma coisa que deveria preocupar Brasília, mas até então ninguém se atentou a isso. Bom, gente, estamos com o tempo estourado, vamos precisar fazer nossa rodada final aqui. Nivaldo, obrigado aí pela sua presença, é sempre um prazer te receber aqui, você sempre acrescenta muito para o nosso programa. Queria que em 1 minuto você deixasse sua mensagem final para o nosso público. Um abraço, primeiro para vocês, muito obrigado. Eu fico aqui com o caderninho anotando tudo. Tenho vocês como referência, Samanta é uma grande amiga, assim, posso chamá-la. O Antônio da Luz, você, Marcelo, parabéns pelo trabalho de vocês. E mandar um abraço para todo o pessoal do Notícias Agrícolas, todos os telespectadores. E estou sempre por aqui quando precisar. Tem um comentário aqui no grupo. Aqui no chat. José Cristóvão, excelente discussão, muito bom. Então, foi que a gente atingiu. Um abraço para o Zé Cristóvão aí, né?
Beleza, obrigado, Nivaldo. Antônio, sua mensagem final, amigo. Eu quero ler, Marcelo, uma mensagem aqui. Na minha mensagem final, eu quero ler um trecho. Olha só. Gozar sem nenhum objetivo. Mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem de explicar por que está mamando. Ele transformou numa fábrica de consumir inocência e deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela. Esta coisa nojenta, ela tem todo o direito de ser publicada. Eu defenderei com a minha vida o direito de uma pessoa escrever tamanha boçalidade. Porque as pessoas têm que ter o direito de escrever o que elas bem entendem. Agora, isto é uma leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular de 2027. Meu Deus. Eu, como um pai de adolescente, eu fico com nojo disso. Ah, mas Antônio, tu não está entendendo que o autor quer dizer que as sensações, que os sentimentos, que o prazer não tem que ser submetido a nenhuma questão política e nem econômica? Não estou discutindo as explicações de algo tão boçal. O que me chama a atenção, Marcelo, é que o mundo lá fora, enquanto o Brasil discute isto e propõe isto para os estudantes, o mundo lá fora está propondo desenvolvimento de inteligência artificial, engenharia de ponta, agricultura de precisão, exploração aeroespacial, e o Brasil discutindo isto. Sabe qual é a conclusão que eu chego? O Brasil será dominado. Ou por outras ou vai ser colônia de algum outro país, se nós tivermos sorte, ou nós seremos dominados e colonizados por facções criminosas. Mas qualquer um que for um pouquinho mais organizado do que o Brasil que permite esse tipo de coisa, dominará o país. É muito triste. Obrigado, Antônio. Samanta, sua mensagem final? Agradecer a presença do Nivaldo. Querido, sempre bem-vindo. Obrigada pelas suas colaborações. Deixar um abraço aí para você, Marcelo. Antônio, me solidarizo com você e sinto profundo pesar pela cabeça da nossa futura geração que está submetida a isso. E queria aqui, na minha mensagem final, reacender uma chama que eu sempre gosto de acender na época da eleição. Pelo fim da reeleição, em qualquer cargo político, seja ele político, mandatário, seja ele institucional, porque as instituições também perpetuam, a gente fala, né? Tem muito presidente de sindicato que morre presidente de sindicato. Então, assim, federações, confederações, pelo fim de reeleição, você dá ao sujeito um mandato de 5 anos e nunca mais ele pode se propor a ser candidato, a ser, de novo... Política não pode ser profissão, tem que ser passageiro, né? O cara não vai mais, porque no dia 1 que ele assume, ele já pensa na reeleição. Então, o dia 1 que ele assumir, ele vai pensar que são 5 anos na vida dele que ele vai ter que ir ali e nunca mais vai ter oportunidade. Ele vai ter que deixar um legado. E eu acho que isso vai ser o estopim, vai ser o start de uma virada no Brasil. Se isso não acontecer, a gente vai estar condenado a este tipo de coisa que começa a perpetuar a gente no poder, começa a ter sem objetivo. Gozar e mamar sem objetivo. Infelizmente, fazer politicagem sem objetivo também existe, a gente está vendo acontecer. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Muito legal, Samanta, concordo plenamente com o que você, o Antônio, o Nivaldo falaram aí na mensagem final. Queria agradecer o nosso público, que está toda semana prestigiando a gente aqui. É uma gratidão de coração, a gente encontra muita gente na rua, no aeroporto, que curte o nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês. E a minha mensagem final vai pegar um pouco disso tudo que vocês falaram. Eu fiquei 10 dias de férias na Europa. Eu escolhi uma área da Europa pobre, uma área não tradicional de passeios, França, Espanha, Inglaterra, coisas desse tipo. Eu fui para a Albânia
para Montenegro, Bósnia-Herzegovina e Croácia. Exceto a Croácia, que tem uma renda per capita o dobro da brasileira, eu vou deixar a Croácia fora da minha análise. Mas vamos pegar os outros 3 países. São países que têm uma renda per capita ou igual à brasileira ou um pouco menor. Eu fiquei lá por 10 dias, em momento algum eu tive medo, eu tive insegurança, eu fiquei com medo de usar o telefone, a minha mulher, minha filha, em momento algum. E se vocês me perguntarem qual foi o ponto alto do passeio de férias, eu vou dizer para vocês, foi o prazer e a liberdade de poder ir e vir. Simples assim. Tão simples, né? Assim. Foi a coisa que mais me fez bem. Você vê que eu não estou falando de uma praia extraordinária, de um restaurante, de um hotel, de um parque, nada. Eu estou dizendo o prazer de ir e vir sem medo, descontraído, de você poder conversar nas ruas, bater papo com a família, com os amigos e etc. Coisa tão simples que nós perdemos aqui no Brasil. E isso nós perdemos não é só nas cidades grandes, não. Porque esse tipo de insegurança, ele está nas cidades médias e pequenas também, infelizmente, né? Ou seja, o novo governo que vai começar em 2027 tem muito desafio pela frente e a gente espera que Deus ilumine a cabeça de cada um dos brasileiros. Amém. E que a gente possa escolher alguém que possa ajudar esse país a ser um pouco melhor e encontrar o caminho que ele verdadeiramente merece. Gente, um abraço a todos e a gente se vê na próxima segunda com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos.